Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 14. Glória a Deus. Senhor Deus manda dizer nesta noite: estou eu cortando um laço de morte em um membro, em um ente querido de fiaster que fácia. Nesta noite estou eu cortando o laço, estou eu prolongando os dias de vida, porque estou dando chance. Mas digo assim: prepara-te, porque vou recolher. Assim diz o Senhor Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 14, versos 66 em diante, até aos 71. Enquanto você vai encontrando, te convido a, nesse momento, se preparar para a palavra do Senhor, para a palavra que liberta, traz à existência aquilo que ainda não há, que renova, que nos alicerça, digna de toda aceitação e reverência. Louvado seja o Senhor Deus. Capítulo 14, versos 66 ao 71. Quem encontrou, dá um glória a Deus aí, bem alto. Diz assim: e estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que estava se aquentando, olhou para ele e disse: tu também estavas com Jesus, o Nazareno? Mas ele negou-o, dizendo: não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: este é um dos tais. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu. E ele começou a imprecar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Graças a Deus. Bíblia na cadeira, dá a mão para o seu irmão. Vamos fazer uma breve, mais precisa e importante oração, porque a hora da palavra é uma hora de batalha, é uma hora onde nós precisamos da unção do Espírito e dos santos anjos do Senhor nos ajudando nesta reunião. Amém? Fechemos os nossos olhos. Pai eterno, te louvamos, te engrandecemos, porque tu és grande e tu és fiel. Fala conosco através da tua palavra. Me coloco mais uma vez como instrumento nas tuas mãos, agradecendo esse privilégio. Meu Deus, toma o teu povo que se chama pelo teu nome. É noite de santa ceia, é noite de comunhão. Deus, abençoa-nos com uma comunhão fortalecida, renovada e verdadeira. Retira, Deus, aquilo que impede do Senhor operar em nós. Purifica os nossos corações, nossas mentes e pensamentos. Ó Deus, fala conosco, é o que eu te peço, e que os teus santos anjos já estejam aqui agora, nesse momento, ó Deus, conosco, jogando por terra todo mal. Nós repreendemos todo espírito maligno que queira atrapalhar esta reunião e o fluir desta palavra e deste culto. Ó Deus querido, é o que eu te peço, e que as pessoas que já estão sentindo a tua presença já possam receber mais um pouquinho de azeite aí. Meu Deus, que aqueles que são do reteté, do poder, do Pentecoste, recebam uma rajada de poder agora, para combater contra as hostes espirituais do mal, e ser batizado no Espírito Santo. Fala em mistério, e o restante da igreja adora ele bem alto. Você que pode, exalta, engrandeça, bendiga.
esse Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus. Graças a Deus. E se assente no seu lugar. Eu aprendi assim, sempre o Espírito Santo me impulsiona a orar antes da palavra de Deus, porque é sempre um desafio. Satanás não gosta de ouvir e nem que alguém ouça a voz que vem de Deus, porque a voz que vem de Deus, ela não é voz de homem. Voz de homem, fala-se e nada acontece, mas voz de Deus, tudo que é liberado há de acontecer, até mesmo o impossível. Eu estou aqui diante de vocês, confesso, com uma palavra que o Senhor tocou em meu coração, acredito que falará aos corações aqui nesta noite. E se eu fosse dar um título, um tema, uma epígrafe a isso, eu daria como um dos tais. Foi isso que o Espírito Santo bradou no meu coração nesta tarde, e eu peço que você comigo, nesse momento eu vou contar até 3 e você diga um dos tais. Vamos lá? 1, 2, 3 e um dos tais. De novo, um dos tais. Isso, só isso mesmo, porque o seu cérebro já vai começar a se identificar com aquilo que o Senhor quer falar através da minha vida. Estava hoje também me preparando para vir para o culto e me lembrei de que amanhã, feriado 7 de setembro, nós estamos lembrando quando Dom Pedro, às margens do rio Ipiranga, você já deve ter estudado história, em 1822, dá um grito de independência contra o Império Português, sobre a outrora colônia chamada Brasil. Eu sei que ainda falta muito para dizermos de fato que como nação somos independentes, mas um grande passo foi dado naquela época, na década de 80. E, aliás, em 1822. Mas o que eu quero dizer para você é que aqueles homens que lutavam por independência, que lutavam por algo melhor, por liberdade, eles se identificavam, eles tinham um mesmo propósito, uma mesma ideologia, e por incrível que pareça, aquele exército tinha uma mesma roupa. Então eles foram identificados como os bravos heróis que resistiram um opressor, um ditador, e conclamaram a palavra da liberdade, dizendo: independência ou morte. Foi isso que Dom Pedro falou naquele momento. E esta frase foi marcada e até hoje é lembrada nessa data de feriado nacional como um momento histórico, um marco para a nação brasileira. E olhando para o feriado, nós sabemos que naquela festa que há todos os anos, nós vemos pessoas caracterizadas. Ali se desfilam várias entidades militares, organizacionais, enfim, todo o sistema político, hierárquico, militar da nação vai desfilando com suas roupas a caráter, identificados como aquilo que são. E sobre isso eu tenho uma palavra trazendo para o sentido bíblico do ser um dos tais. Amanhã nós lembraremos de pessoas que foram um dos tais que lutaram pela liberdade da nação. Mas aqui eu quero falar de um dos tais que conheceram a Jesus Cristo, um dos tais que ouviram a palavra da salvação, um dos tais que tiveram experiência com Deus que criou os céus e a terra, um dos tais que foram comprados com o sangue do Cordeiro e não são do mundo, mas são de Deus. Porque antes de Jesus Cristo, devido ao pecado, nós éramos criaturas de Deus. Mas mediante o seu poder, mediante a fé no nosso Senhor, nós fomos transformados em filhos de Deus. Nós somos também chamados por Ele mesmo de amigos, de servos, nação santa, sacerdócio real.
nação eleita, povo adquirido. E tantas outras coisas que nos definem, diferentes dos demais, porque a palavra igreja, do grego eclésia, significa tirados para fora. Então, quando eu, como crente, como salvo em Cristo, olho para mim como igreja, eu tenho que lembrar, eu fui tirado para fora. Fora da onde? Fora do pecado, fora da morte eterna, para fora do mundo, para fora do sistema, para fora das maldições, para fora do reino das trevas, para fora da perdição. E nós podemos nos dizer que somos um dos tais, salvos, escolhidos, chamados. E eu me alegro, é uma honra. É uma coisa inexplicável para mim. Não tenho palavras para expressar o que significa ter sido achado num mundo de trevas como esse, aonde muitos já morreram, estão perecendo, mas aprove a Deus olhar para mim e dizer: eu quero você. E eu sei que Ele fez isso contigo também, por isso que você está aqui. E eu acho que Ele merece até um glória a Deus por isso, porque Ele tem que ser glorificado pelas obras que Ele faz. Ele tem que ser exaltado por aquilo que Ele fez por nós. E eu acredito e me vejo como um dos tais que Cristo chamou. E você também é um dos tais. Está no seu sangue, está na sua mente, está nas suas emoções. Não tem nenhum momento que você não pense alguma coisa que venha de Deus. Não tem nenhum momento que você passe que a vida cristã não faça parte de você. Por exemplo, nas suas angústias, quando você está se sentindo só, pensando em desistir, você lembra que você tem um homem chamado Jesus, que morreu numa cruz, que é o teu Deus, que ouve a tua oração, intercede à destra do Pai do céu por ti. E você começa a lembrar de tudo aquilo que você ouviu, ou da palavra que você leu. Se não vem palavra à mente, você pega uma Bíblia e começa a ler, porque você sabe que você é um dos tais que tem a promessa sobre você. Momentos de alegria, momentos de prazer, de conquista. Quantas vezes estamos conquistando e a gente começa a parar e pensar: meu Deus, eu estou aqui tão intertido com o meu lazer, com a minha conquista, com a minha viagem, e eu estou sentindo falta do culto, eu estou sentindo falta daquela reunião. Parece que não tem nada que supra o vazio que está no nosso coração depois que a gente se torna um dos tais. Quando você se torna um dos tais, não tem nada nesse mundo que te faça feliz. Não há mulher, não há homem, não há droga, não há dinheiro, não há roupa, não há nada que possa fazer a gente ser feliz, porque aquilo que precisávamos foi dado por aquele que nos chamou. Então todo aquele que é um dos tais sabe quem é, sabe que foi chamado, sabe que as lutas, os sofrimentos desta terra são passageiros, as coisas efêmeras desse mundo não te seduz, porque você tem uma casa no céu te esperando, você tem uma promessa eterna sobre você te esperando, porque você é um dos tais. Pastor, o que isso tem a ver com o feriado, com o texto lido? É porque nós lemos um texto que fala a respeito de um discípulo que nega Jesus por 3 vezes. E, por incrível que pareça, o que está relatado aqui foi ele mesmo que ditou. Ele não escreveu. Por quê? Porque no dia seguinte ele ia ser crucificado. E um homem, sabendo que ia morrer crucificado, um dia depois, eu acredito que a sua mente e seu coração não deveriam estar normais, deveriam estar apreensivos. Talvez nem seja pelo medo de morrer, mas pela ansiedade de estar junto daquele que um dia andou com eles fazendo milagres e ensinando tudo o que eles aprenderam a fazer. Porque Pedro, antes de Jesus, era só um pescadorzinho, ignorante, analfabeto.
lutando para sobreviver. Mas depois de Jesus, ele se tornou um homem maduro, um exemplo, um líder, e arrastou multidões para o céu com ele. E é isso que Jesus fez comigo e com você. Antes não éramos simplesmente nada, éramos só mais um perdido, jogado, abandonado, aonde famílias, amigos, vizinhança não davam um grão de arroz. Mas depois desse Cristo, a glória de Deus refletiu em nosso ser, as portas se abriram, o reino das trevas caíram, e quando nós passamos, alguém diz: lá vai um vencedor, lá vai um salvo, lá vai um homem cheio do poder e da graça. Quem é um dos tais, levanta a mão e agradeça e glorifique a Ele. No dia seguinte, o apóstolo ia ser crucificado. Então ele diz: eu não posso negar nada do que aconteceu na minha vida, até as piores coisas. E eu quero que você, Marcos, meu discípulo, escreva aí que eu o neguei 3 vezes. E não me arrependo. Porque o período que eu neguei foi um período de aprendizado. Porque depois ele restaurou todas as coisas. E eu pude, em gratidão, fazer muito mais daquilo que eu fiz de errado para o meu mestre. Porque Pedro está nos ensinando aqui que errar é humano. Nós somos homens e mulheres de Deus. Por isso a palavra homens e mulheres de Deus. Porque ainda somos homens e somos mulheres. Nós ainda somos imperfeitos. Mas o bom é que o Espírito que habita em nós, ele vai nos fazer abundar em graça. E você vai terminar os seus dias dando muito mais motivo para Jesus te aceitar e te abraçar do que ele não te querer. Porque ele não se arrepende da vocação. Chamada é sem arrependimento. Ele já sabia que você ia errar. Ele já sabia que você ia tropeçar. Ele já sabia que você ia ser essa pessoa difícil de entender. Mas ele escolheu. Ele é onisciente. Ele te escolheu porque ele sabia que independente dos seus defeitos, problemas, erros, você tem virtudes que muitos não têm. Você tem qualidades que são úteis para o reino. E através, aleluia, da vida deste homem eu aprendo: todo mundo é útil. Jesus olha para um dos tais e fala: não interessa se ele errou, ele é útil, ele é útil. Ai meu Deus, o defeito, o problema apareceu, mas logo logo a virtude também vai aparecer. A qualidade vai ser mostrada. O que ele diz aqui é que por 3 vezes ele diz não conhecer Jesus. A primeira pergunta se refere ao momento que ele está no jardim do Getsêmani. É noite. Jesus está angustiado, apreensivo. O chamara para orar por 3 vezes, e 3 vezes eles estavam dormindo. Jesus disse: poxa, vocês não conseguem vigiar nem 1 hora comigo? E daí eu tiro uma base para a minha vida ministerial e compartilho para você. Se você quer ter uma vida de força para vencer Satanás, ore pelo menos 1 hora todos os dias. Porque foi isso que Jesus pediu como quantidade mínima. Pelo menos 1 hora de oração, vigiando para não cair em tentação. E nesse momento de sofrimento, hoje é ceia, nós sabemos que o traidor se aproxima. E ele é distinguido dos demais com um beijo da traição. E quando aqueles homens vêm a prenderem Jesus, nós sabemos que Pedro é um que puxa uma espada, tentando arrancar a cabeça do servo do sumo sacerdote, o guarda do templo, chamado Malco. Ele erra e acerta a orelha cai fora. Aí Jesus vem, pega, coloca a orelha de novo e restitui o sonho daquele jovem para que ele pudesse continuar o seu ministério. Pedro, aquele que está defendendo Jesus do Getsêmani, no momento da traição, quando Jesus é preso, agora aqui diz não conhecer ele. Parece um paradoxo. Uai, como outrora eu defendo Jesus, dou a vida por ele e depois eu digo que eu não o conheço. E isso é o que nós vamos entender agora. Porque se você for ler um pouquinho mais à frente, quando Jesus é preso e arrastado, ele vai para a casa de Caifás. Diga, casa de Caifás. Diga, onde ficava o Sinédrio. Entrando lá, era noite.
João, o apóstolo amado, era conhecido de Caifás, e ele consegue barganhar na porta com o guarda da porta, para que ele entrasse lá dentro junto com Pedro. Então ele entra, está no átrio do Sinédrio, próximo à porta da casa de Caifás, quando naquele ambiente escuro, porque o soldado que tivera a orelha cortada, e todos os outros demais componentes desse grupo, que vieram buscar Jesus manietado e preso, eram pessoas que eram parentes, familiares, muito conhecidos, e alguns dos guardas que estavam na porta, algumas das pessoas que estavam ali no átrio, eram parentes dos guardas que foram buscar Jesus. E quando Pedro chega lá, os guardas já tinham chegado há algum tempo e contado a história, porque eles deviam ter perguntado: como é que foi para prender esse Jesus? Talvez eles disseram: não, para prender esse Jesus foi fácil, ele não resistiu, ele se entregou. Mas teve uns discípulos lá que tentaram defendê-lo, um mesmo puxou da espada, cortou a orelha do Malco, e depois o próprio Jesus fez um milagre, eu não sei como, curou ele. Como estava de noite, o pessoal saiu fugindo. Teve um que a gente tentou segurar, mas ele saiu, rasgou-se o lençol dele e ele fugiu nu. Mas o que interessa é que o Jesus está aqui, nós cumprimos a missão. E eles estavam falando sobre isso quando Pedro chega no local. É de noite, tem uma fogueira, e ele está próximo a ela, e uma mulher que era parente dos guardas olha para ele e diz: ei, eu te conheço. Ela diz aqui: tu também estava com Jesus agora há pouco, né? Ela reconheceu o apóstolo Pedro, e quando ela o reconhece, o apóstolo Pedro diz: não, eu não o conheço. Agora, como é que uma mulher reconhece um homem que estava com Jesus à noite? É a primeira coisa que eu quero pregar para você aí. Coloca a mão no ombro do seu irmão. Fala para ele assim: meu querido, todo mundo que já andou com Jesus tem algo chamado, diga, chamado olhar. Olhe para cá. À noite não se reconhece ninguém pelo seu porte físico. Hoje nós temos iluminação elétrica, mas na época de Jesus, alguns candeeiros, pedaços de pau com tochas, iluminariam talvez no máximo até 1 metro de distância. Já assistiram aqueles filmes de Indiana Jones, Busca do Tesouro Perdido? Então, como uma pessoa é reconhecida de noite? Essa é a pergunta. Como é que uma mulher, olha, você estava à noite com Jesus, é você? Ele deve ter dito: ah, está de noite, está jogando verde. Não era eu não. Era. Você estava com ele naquela noite. Você estava com ele agora há pouco. Eu quero dizer que todo aquele que anda com Jesus tem algo que muda ele. E até o ímpio Labasterio Manchocou reconhece, chamado olhar. Porque os olhos são a janela da alma devassária. Os olhos mostram o que há dentro. Uma pessoa vazia, cheia de demônios, egocêntrica. Você vê no olhar dessa pessoa a soberba, a sede pelos prazeres efêmeros da carne, o ódio, a vingança, a mágoa. Porque os olhos são a janela do que está dentro. Aquilo que ninguém pode ver dentro de você, os seus olhos denunciam. Por isso que tem gente que não aguenta nem olhar no teu olho. Imagine o que tem dentro. Pelo olhar de Pedro, ele foi caracterizado como um dos tais. Quem quer saber o porquê, dá um grito de glória, senão eu não prego. É revelação, veio direto do trono. Porque
O olhar, lavia subede que a face. De quem andou com Jesus é o olhar de quem recebeu uma coisa que o mundo não pode receber. Jesus havia soprado sobre eles o Espírito Santo, o Espírito da verdade, da luz, da adoção. O Espírito Santo estava dentro dele. Foi entregue pelos olhos, pela janela. Ou seja, a mulher disse: ei, estava de noite, mas o seu olhar mostra que você não é desse mundo. O seu olhar mostra que você tem um poder aí dentro de você. O teu olhar é o mesmo olhar daquele que está sendo julgado agora. A fisionomia do olhar. Aqueles que conheceram a Jesus, em qualquer momento da vida, seja qual for, não adianta. Onde você andar, aonde você passar, você pode até sair da igreja, pode dizer: eu vou desviar. Coloca lá uma roupa de mundana, de mundano, vai para o boteco, para o bar. A primeira pessoa que sentar do seu lado vai olhar para você e dizer: uai, o que você está fazendo aqui? Você é um dos tais. Você é crente, está desviado. Alguma pergunta alguém vai fazer. Eu lembro uma vez, no início da minha fé, eu estava muito revoltado, muita pressão. E eu falei, eu não aguentando os ataques de Satanás, eu falei: chega. Eu quero saber de chamada, de ministério, de nada. Passei numa padaria para lanchar, vi um monte de bebida. Eu falei: eu vou agora me acabar nessa bebida. Aí eu não tive coragem. Aí eu fui sair, na hora que eu saí, já desci, não, vou em outro lugar. Na outra padaria eu compro. Não tive coragem. Ai meu Deus, até para desviar é difícil. Aí eu falei: agora eu vou. Aí na hora que eu vou, no meio do caminho, chega um menino do mundo e fala: e aí, Fabinho? Tá aqui fazendo evangelismo? Eu falei: não, ora por mim. Não dá nem para desviar. Porque o que entra dentro de você não desiste, é eterno, não é desse mundo, é o Espírito da vida. Só quem tem ele, só quem tem ele aí dentro, não pula não, grita, rasga, rola no chão, adora. Nós somos um dos tais. Pode fazer o que você quiser. Pode fazer prova do que eu estou pregando. Vai, tira a roupa de crente, sai da igreja, vai para a boate, vai para onde você for. Você foi marcado. Quem se envolve com Jesus não consegue mais soltar dele. Pedro até tentou, mas você está enganada, mulher. Não estou não. Estou olhando dentro do teu olho, e o teu olho reflete que você estava com ele. Aleluia. Porque nós somos um dos tais. Às vezes Satanás fala para você: acabou, desiste, vai embora. Mas a prova de que não acabou é que todos que olharem para você vai ver que você porta o Espírito da vida aí, que você andou com o Nazareno, que você não é treva, que você é luz. Se você for para o mundo, está no lugar errado. Você é luz, o seu lugar é com os santos, com os salvos. Vá para o mundo só se for para pregar para eles. Eu lembro de cada coisa. Eu lembro de uma pessoa que aceitou Jesus bem novinho, e aí passou sua adolescência afastada. Irmão, pensa num menino desastrado. Tudo só sobrava para ele. Todo mundo falava: o que tem na tua vida? Que tudo dá errado para você, meu filho.
tudo dá errado para você, tudo só sobra para você. O pepino só vai para a tua mão. Ou seja, mais vulgar, sempre é você que se lasca. Talvez eles não sabiam explicar que de fato aquele menino estava desviado. Mas todo mundo entendia que o lugar dele não era ali. Até eu falava. Antes de eu servir a fé, eu falava só, esse menino tem uma coisa estranha na vida dele. Ô menino Nazaré, só para ele, que laranja, só se lasca. Aí hoje eu entendi, é um dos tais. É ele mesmo, é um dos tais. Está tentando ir para um caminho, dando uma de pedra, não conhece Jesus, não quero ir para a igreja. E Jesus está dizendo, tu não quer o quê, rapaz? Tu é um dos meus. Vai ficar nessa aí, perdendo tempo de laranja. Vem pro meu lado. Quem é um dos tais, não vai embora. Diga o que marca. Fala o que marca um dos tais. Primeiro, os olhos. Agora você vai andar de óculos escuros até de noite. O olhar. Quem foi purificado, foi liberto, olha diferente. Porque tem umas pessoas que dizem que foi salvo, irmão. Fui salvo, sou vaso, fui batizado do Espírito Santo. E é uns olhar, irmão. Desculpa a palavra. Está mais parecendo o olhar da pomba gira. É. Olhar de sedução. Chega o olho é miúdo assim. Aí você fica, ai, que olho miúdo é esse de salvo, vai? Seduzindo, falta botar o dedo na boca e rebolar. O olhar de um salvo é diferente. Irmão, é cada coisa, só é coisa de louco. Eu vou falar isso aqui. Quem não lembra quando o pastor usava cavanhaque? Quem lembra? Eu vinha assim com esse cavanhaque bonitinho, tinha um ciúme dele, não deixava ninguém tirar. Mas aí um dia o Espírito Santo falou, chega, né? Eu falei, Jesus, mas tem gente que diz que é do diabo, o pastor não pode ter cavanhaque, mas o Senhor me salvou sim. Não estou dizendo que é errado, mas o Espírito Santo falou para mim. Falou, tira, zera meu filho. Aí lá vai eu, zerei. O pessoal riu, falou, pastor, tá engraçado, tá 30 anos mais novo. E aí eu comecei a usar o rosto limpinho. E nisso eu fiquei muitos anos, né? Quem me conhece aqui desde esse tempo lembra. E aí eu fiquei muitos anos sem usar cavanhaque. Aí o dia eu deixei a barba completa como propósito. Não foi dessa vez agora, mas um tempo que eu deixei a barba completa, tem muito tempo. E aí eu fui tirar, falei, acabou o propósito, vou tirar a barba. Logo que eu fui tirando a barba, foi montando o cavanhaque. Oh Jesus, está me constrangendo aqui. Aí eu falei, fui tirando, montou. Na hora que montou, aí veio aquela vozinha, deixa. Só que aquela vozinha não era a voz de Deus. Aquela voz do passado, do mundo, da prostituição. Tipo, lembra quando esse cavanhaque arrasava corações? Está na hora de reviver a esperança. Aí eu falei, a mulher vai ficar apaixonada. Só que o diabo está dizendo, a mulher vai ficar apaixonada, mas aí vai vir um grupo aí de igroja, porque era um espírito maligno, de prostituição, querendo ressurgir aqui, no tempo do Espírito Santo. Olha só a bagunça. Aí tá igual o filme, o anjinho do capeta dizendo, cavanhaque, cavanhaque, e o anjinho do céu dizendo, cara lisa, cara lisa. E aí nesse mistério, faz, não faz, eu deixar Deus só para ver. Não vou deixar não, só vou fazer aqui só para um minutinho, só para olhar mesmo. Irmão, eu confesso, eu tentava fazer as caras que eu fazia, eu não dava conta. Estou rasgando aqui no altar de Deus, se Deus me fulmina, se eu estiver mentindo. Porque Deus está mandando eu pregar isso aqui. E eu sou o profeta, tenho que fazer o que Ele manda. E eu tentava reconstruir aquela aparência, sabe? Do mistério, do galã. E eu olhava assim, aí não conseguia. Não dava certo, pastora. Não dava certo. Eu tentava fazer o olho assim, sensual.
ficava um olho meio todo pingado, parecendo que nasceu com problema, ficava, era mais feio, e botar a boca assim, a boca ficava troncha pro lado. Eu falei, eu perdi esse negócio. Aí eu falei, Jesus, só fiz o teste, agora deu para ver mesmo que o Senhor liberta. E fui, tirei. Mas por que eu estou pregando isso? Porque tem gente que vem para o culto, mas ainda não larga os antigos moradores do teu templo. Meu filho, libertação é completa. Paulo falou, estejais irrepreensíveis no quê? Só na alma? Só no espírito? Corpo, alma e espírito, irmão. Não estou pregando doutrina, mas você tem que ter bons modos, saber aquilo que traz edificação e aquilo que escandaliza. Principalmente as irmãs têm uma dificuldade nessa área, né? Olha para aquela sainha curta e fala, e ainda pensa, né? Você vê, né? O ambiente, está indo para a igreja. Ainda pensa, eu vou pôr. Aí põe aquele decote indecente. Aí, irmão, aí vai orar e ainda ajoelha bem na cara do irmão. Irmão. Aí você cria problema. Cria problema. Por quê? Porque ainda o espírito não dominou aí dentro. Porque quando ele entra, ele não sai mais. Não sai. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Desvia quem não conheceu Jesus, desvia frequentador de igreja, frequentador de campanha, isso aí desvia mesmo. Mas quem foi salvo, quem teve uma experiência com o leão da tribo de Judá, com o cordeiro que tira o pecado do mundo, não volta para a imundícia, não volta para as trevas. Ainda que ele esteja fraco, desanimado, o espírito não sai. Pedro dizia, não estava com ele, mas era. Porque nós estamos vivendo uma crise de identidade, a gente não sabe quem a gente é. Na igreja a gente quer ser crente, na escola, na faculdade a gente é mundano. No culto eu sou crente, mas na festinha de família eu solto a franga. Está aqui fiel na igreja, ganhou um pacote para Caldas Novas, quando foi abastecer lá no posto de gasolina, foi contemplado, na hora que põe os funk lá, está lá na piscina. É um dos tais. Pedro disse que não era, mas ele não fez nada que reprovasse a sua conduta. Estava passando por um momento de desânimo, desespero, querendo desistir. E ele achava que Jesus nem queria mais ele por causa do que ele estava fazendo. E vem uma segunda pessoa e faz outra pergunta para ele e diz: interessante, igreja, essa palavra é muito atual. A criada viu ele novamente e disse o que eu falei. Rapaz, não convenci com esse negócio dele me dizer que não estava com ele. Chegou, vem cá, cabra, vou te olhar de perto aqui. Tu é um dos tais. Tu é um dos tais. Você está aqui com a gente aqui, dando um de perdidão, mas dos tais. E ele disse: oh Espírito Santo. Ele nega Jesus. E a mulher, quando olha a segunda vez para ele, percebe que ele é um dos tais. Por quê? Por quê? A primeira vez foi por causa do olhar. Diga olhar. Diga a janela da alma. Fala olhar. Refletiu o que estava dentro dele. O Espírito Santo que é dado aos salvos que andaram com Jesus. Agora a segunda coisa que o diferencia das demais pessoas. Ai, Jesus, que lindo.
Em Marcos não está caracterizado, mas nos outros evangelhos sinóticos você vai ver esta mesma passagem. Na segunda pergunta, a mulher dizendo: tu é um dos tais. A tua fala te denuncia. Diga segundo. Tem gente que não entendeu. Diga segundo. Forma de falar. Aqueles que andaram com Jesus, foram transformados, falam diferente. Esse negócio eu não estou gostando. Vou falar mesmo, para a minha geração. Vocês jovens não entram nesse caminho de Jesus moderno. Jesus não tem que se tornar vulgar, ser profano para salvar quem é profano, não. Jesus salvou os profanos sendo santo. Santo! Falando bem, vestindo bem, vivendo bem a palavra. Agora está um negócio de o povo não dá conta mais de ganhar o perdido. Aí, para não contar para todo mundo que está no meio deles ficar igual eles, aí fica dizendo que é estratégia. Ué. Eu vi uma Bíblia aí, uma linguagem de uma Bíblia vulgar, irmão, usando sensualismo, promiscuidade na boca de Jesus. E os jovens, é isso aí, é a nossa linguagem. Eu falei, linguagem de Satanás, coloquei lá mesmo. Pode vir retalhar. Falei, se todos vocês são desmantelados do inferno, eu sou satanista disfarçado de crente para matar os jovens dessa geração. Uai. Cada site, cada blog, irmão, não confia em site não, evangélico. Confia não, confia não. Porque você só vê isso. Vulgaridade e preconceito contra o mover do carisma do Pentecoste, porque o diabo não gosta. Ele odeia crente do fogo que revela, profetiza, fala língua estranha, roda, pula, aí fica inventando as doutrinas dizendo que isso não é de Deus. Só que se ele ler na Bíblia, ele vai achar que isso é de Deus, foi promessa e acabou. Então, a forma de falar, igual uma pessoa, não vou falar o nome para não constranger, na minha frente, fui falar um negócio da obra, ele, pastor, mas sabe que o negócio é fó. O quê? O negócio é o quê? Rapidinho ficou mudo. Você quer levar na orelha? Que negócio é fó, rapaz? Uai, que bagunça é essa? Tu não é um dos tais? Eu cansei aqui na igreja mesmo. Teve um dia com Deus, o outro conversando, não sei o que, passou um negócio da apoio. Que é? É que é? Uai, estava pensando em separar o Breto, já tá assim. E normalmente, a forma de falar, para quem diz que não tem nada a ver, tem sim. O falar do crente é diferente do falar do mundano. Você pode não ter tido acesso à educação, ser um pouco ignorante, entendeu? Isso não tira o seu mérito, o seu respeito, não saber falar um português correto, mas palavra torpe. O Espírito Santo diz aqui através da boca de Paulo: não haja em vossos lábios palavras torpes. Modo de falar. Crente não tem que ficar falando gíria igual o povo do mundo. Chegam uns aí, pode crer, pastor, estou ligado. Mas não é ligado na revelação não, aqui é ligado, tá ligado. Daquelas ligas lá do passado, aí. Não tem, não pode. A forma de falar, olha os galileus, eles falavam diferente do pessoal da Judéia. Eles tinham um sotaque diferente. Tanto que Jesus, no original, o seu nome é Yeshua. E os galileus falavam numa pronúncia que parecia que falava Yeshu. Então tinha uma diferença. Os galileus que andavam com Jesus em Nazaré, na cidade de Decápolis, onde os discípulos foram reunidos para a obra, falavam diferente. Quem anda com Jesus fala diferente, irmão. Tem que cumprimentar, é paz do Senhor mesmo, ou abençoado, varão de guerra. Tem que ter um mistério dos crentes, do salvo, para quando o mundano olhar para você e falar: isso aí você fala de crente. Igual eu estava com um rapaz aqui arrumando a igreja aqui, fazendo instalação. Aí eu fui buscar ele, o obreiro me chamou, busca ele lá. Aí eu passei e vi o Michel falou: busca minha mãe. Você lembra? Aí tá lá a obreira Marta, lá no portão da casa dela.
Aí eu tava com esse rapaz não é crente, eu falei, vaso! Chega aí, vaso! Aí a obreira Marta veio, ele ficou, vaso? Aí, começou a rir. Falou, essa é boa, vaso. Aí parou assim, mas por que vaso? Eu falei, é linguagem de crente, você não entende. Um dia você entende, nem continue na PMA que você vai entender o que é isso. Então, o crente fala diferente. Negócio de véi. Véi é o capeta, rapaz. Oxe. Ah, véi, tem que limpar a igreja amanhã, véi. Uai. Tem um falar diferente. A forma de falar, o jeito de falar. Por quê? Porque aquele que anda com Jesus recebe autoridade sobre o inferno. E a voz dele é conhecida no mundo espiritual. Por mais que você esteja conversando coisas do cotidiano, qualquer demônio sabe, essa voz aí, se ela se dirigir contra mim e me mandar embora, eu tenho que sair, porque não é voz de qualquer um, é voz de um dos tais. Quem tem essa voz? Quem tem essa voz de autoridade? Essa voz santa! Glorifica e exalte a Ele. Segunda tentativa frustrada de Pedro de negar Jesus. Falou, olha, o olhar não engana, agora a voz. Logo que tu abriu a boca para falar, não sou eu, a tua voz já me incomodou aqui, já coçou meu ouvido, já saiu 10 legiões aqui de mim. Tua fala tem autoridade. Tu é pregador. Tu é ministro do evangelho. Você é um dos tais. Aí ele vem, aí quando de repente chega outra pessoa, aí uns que estavam ali dizendo, verdadeiramente, tu és um deles. Gente, o ímpio, diga assim, pega no ombro do seu irmão, sacode aí para entender, fala assim, o ímpio está vendo que você é salvo. Por que nem você acredita nisso? Porque você ainda tenta fugir. Fala assim, assume o seu papel. Seja curado dessa crise de identidade. Agora para ver se ele foi curado mesmo, manda ele dizer, fala aí bem alto, eu sou um dos tais, eu sou crente mesmo, eu não tenho vergonha! Só quem é crente doido adora ele aí. Você não tem vergonha dele, então pula, salta, grita. Jesus está fazendo uma obra muito séria aqui. Eu tive uma visão agora, meu Deus. O Espírito Santo mostrou 80% do seu povo está tendo vergonha de dizer que é dele. O Espírito Santo está dizendo que há pessoas que não levam a sua Bíblia, com medo do que as pessoas vão dizer. No serviço, está há 10 anos lá, ninguém sabe que ele é crente. Mas olha, eu tenho raiva disso. Vou desabafar aqui. Eu estudei com uma jovem 3 anos. Meu Deus, se ela ouvir essa filmagem, Deus guarda meu coração, guarda o coração dela, para não sair nenhuma raiz de amargura. Mas eu estudei 3 anos com essa pessoa. Eu tinha um carisma por ela, parece que era uma coisa já. Eu gostava, não é gostar de namoro, irmão, entende? Aquele gostar da amizade, entendeu? E é possível ter uma amizade entre um homem e uma mulher, sim. E eu gostava muito dessa jovem, sentava perto dela, estudiosa, às vezes me ajudava no trabalho da escola, mas eu era terrível, meu irmão, eu era demoniado, perturbado, cheio de trauma, de neurose, querendo paz, querendo ajuda, não achava em lugar nenhum. Estudei 3 anos com a bendita, falava com ela, era amigo dela. O Helder estudou, lembra? Vou falar o nome. Aí estudei os 3 anos, quase morri no mundo, o diabo quase levou a minha vida. Me levou lá para o fundo do poço, acabou comigo, fiquei só o bagaço. Aí Jesus teve a misericórdia lá, foi fazer na obra, foi usando os vasos, me levantou. Aí minha esposa vai pregar na igreja, a igreja é grande. Aí quando termina o culto, quem eu estou vendo lá? A menina. Só que a princípio eu fiquei feliz.
Que eu falei, Jesus também salvou ela. Aí vou em direção, vou atrás da pessoa, todo feliz para contar minha experiência. Fulana, você lembra? Aí ela, eita, você é crente? Ela botou na cabeça, meu Deus, Deus existe mesmo. Eu falei, pois é, e você também aceitou Jesus? Ela falou, não, eu sempre fui crente desde criança. Aí eu, na escola também. Ela, Aí na minha mente, deu vontade de voar, imaginei eu estrangulando ela assim, ó. Eu quase fui para o inferno. Minha vida virou uma infelicidade. Você conhecia Jesus e não falou dele para mim. Eu segurei as emoções, respirei fundo. Jesus, mais um motivo para eu pregar para todo mundo. Coisa ruim é você saber que você andou 10 anos com um crente, o crente nunca falou de Deus para você. Sua vida virou uma confusão. A solução do seu lado se calando. Eu conto isso para vocês porque nós estamos dando uma de Pedro. Estamos nos escondendo por causa das afrontas de Satanás. E hoje é culto de Santa Ceia. Esta palavra está liberando na sua vida uma autoridade para você nunca negar esse Cristo. Nunca por causa de nada e nem ninguém ter vergonha de quem você é. Eu digo em alto som, hoje eu estou em pano de saco. Falei, não vou deixar de fazer a filmagem, porque o inferno, o mundo tem que saber que eu sou salvo por Ele. Eu amo Ele. Se Ele mandar plantar bananeira, eu planto. Se Ele mandar ficar nu, eu fico. Eu entro no reteté, eu pulo, eu grito. Eu sou salvo. Não se envergonhe dele. Tem gente que se constrange em ser crente na família, porque a família é incrédula, e eu estou pouco lá me lixando. Quem é salvo tem a marca de Cristo em você, meu filho. Mas se você passe uma crise como Pedro, desanime, sinta-se pequeno, eles vão olhar para você e ainda vão ver um crente. E ainda vão pedir oração para você. Isso acontece. Quantos ministros que se afastaram, largaram a chamada, foram embora, procuraram as drogas, a bebida. E lá nessa reviravolta, as vidas que os encontraram pediram ajuda para eles e eles eram usados para ajudar essas pessoas. Porque o que está em você é irrevogável. Não adianta. Você é um dos tais, meu filho. Não adianta querer parecer com o mundo. Receba a cultura de crente. Crente pentecostal ainda para ficar melhor ainda. Seja crente. Não adianta querer imitar o mundo, escolher ficar igual ao mundo. Não, nós somos de Deus, acabou. E nessa terceira coisa, o terceiro aspecto que os fizeram distinguir o apóstolo Pedro como um dos tais. Pergunta, qual foi? Ah, esse é lindo. Diga mais alto. Não, pergunta. Fala, qual foi, pastor? Faz cara de curioso assim, fala, qual foi? Lambe os beijos assim, treme. Faz quando você está doido para saber. Quer saber mesmo? Quer saber mesmo? Ai, Jesus, eles querem. A terceira coisa, forma de se vestir. Primeiro, olhar. Segundo, a fala. Terceiro, vestimenta. Isso para quem prega que Jesus só quer o coração. Ele virou agora friboi, açougueiro. O último que veio falando esse ditado deu um maior presepado aqui na igreja. Ei, forma de vestir. Ô Jesus, não dá para entrar muito nesse assunto, mas é sério. Irmão, a forma de vestir está escandalizando muita gente. Muita vaidade.
Porque os crentes não sabem o que quer. Ou anda relaxado, parecendo uma Maria Mulambo, ou anda parecendo uma piriguete da esquina. Ô irmão, acha o meio termo. Acha o termo do padrão, da santidade, tá ok, tá bonito, tá arrumado, mas tá decente. Você pode andar bonito e decente. Agora tem que deixar uma zoana desse tamanhozona vermelha, botar um batonzão mais vermelho que tudo, botar um salto daquele de um metro, põe um vestido torando, apertando. Para fechar o zíper tem que puxar o ar. Parecendo um ciborgue na igreja. Senta igual o querido pastor Gilvan Rodrigues disse. Bíblia não é tapa-vagina. Põe uma mini saia e coloca a Bíblia em cima. Isso aqui é santo, não é tapador de vagina, não é mods, não. E eu estou falando isso para quem? Para crente. Porque o mundano vem, às vezes respeita mais a casa de Deus do que você. E olha, eita, essa aí está pior do que eu. Na hora que eu for aceitar Jesus, acho que ela vai vir primeiro do que eu. Vestir. Vestir, irmão. Temos que saber vestir. Não seja extravagante demais, não seja largado demais. Vê um separado obreiro um dia desse aqui, pro culto de chinela, bermuda. Eu falei, eu vou dar a chance. Que essa é a primeira, a segunda eu já chego dando na orelha, porque... Imagina, irmão, dirigindo um culto aqui, de sandalhão, havaiana, bermudão da MCD, joga a corrente para fora. O que vocês vão falar? Isso aí é um perturbado. Os embaixadores do reino têm que ter uma postura. Na Bíblia, vestimenta era algo sagrado, porque representa quem você é. Eu sei que a gente não pode olhar pela aparência, mas entenda, aquilo que foi feito dentro tem que refletir fora. Entendeu? Então tem casos e casos. Tem novos convertidos, tem. Agora tem gente que já está assim, poxa, frente da obra. Ministro, ungido, separado. Rapaz, já vieram pessoas aqui reclamar para mim, pessoas que não estão mais na igreja, falar, ó, fulano ali da igreja, eu fui lá buscar um negócio, estava lá na frente da casa dela. Depois está aqui, seu Deus, repreende. Fica estreito, não fica? Porque aquele que é salvo, até a vestimenta dele mostra quem ele é. Comportado, respeitado. Respeita, se a mulher sabe que o homem é tentado pelo que olha, respeita os casais. Respeita, porque tem um demônio na macumba lá, uma pombagira, que ela se levanta para destruir casamento através da roupa. A mulher que tem a pomba fica chamando a atenção dos homens, para os homens ficarem enfeitiçados e ficar olhando. Aí a mulher vê o homem olhando e quer quebrar o marido. Aí vira aquela briga, amor, não foi isso, sei o quê. E aí o casal está separado. Aí que lindo, um crente sendo instrumento de discórdia. Já pensou? Por causa de uma veste. De uma veste. Homem chama a atenção, imagine mulher. Eu fui num congresso desses grandes aí. Aí tava aquela febre, fulano, vamos. Comunidade estourando aqui em Brasília, milhões. Eu chego lá, a gola do bombado, da camisa vem bem no umbigo e sobe. Falei, pra que a camisa? Ele tá de suspensório. Oxi. Cara bombadão, peitão cabeludão. A gola vindo aqui. Rapaz, indo pro culto. Mastigando um chicletão, calça extra torando. Eu uso umas calças apertadas, mas pelo menos eu uso meu número. Meu número. Chegou lá todo parecendo o Johnny Bravo. Rapaz, quem não olha? Até eu olhei. Falei, rapaz, esse cara aí tá... O cara tá top dos top. Eu com meu bucho quebrado, tentei assim, encolher assim, não adianta nem tentar. Mas é sério, irmão, vestimenta mostra muitas vezes o seu caráter. Então tudo bem, não queremos andar desleixado, ande bonito, mas ande decente. Decente. Mostrar menos as curvas aí, né? Para você ser feliz. E a terceira coisa foi a forma de vestir.
Porque a roupa mostra a identidade que o discípulo tem com o seu mestre. Já percebeu que os discípulos geralmente eles começam a querer se vestir igual o seu líder? Percebeu isso? Tem umas igrejas que eles não vestem igual, não. Eles viram como é que fala? Uma xerox. Até a mão fica igual. Fala, o jeito que você fala, é ele. A voz fala, é ele. Quando olha a televisão, ai, não é não. Mas os discípulos, eles têm que se identificar com o seu mestre. E nós somos discípulos de Jesus. Jesus era humilde, Jesus era santo, Jesus era alegre. Os historiadores dizem que a maioria das parábolas de Jesus tinha humor. Então nós temos que seguir as pegadas dele. E eu estou pregando para você porque Deus me livre qualquer dia que você der uma louca, não quero mais ser crente, desanimei, vou virar logo essa pomba doida. Você fala, chega, vão ter 3 coisas que vão te denunciar. Guarda isso no seu coração. Se eu fosse você, nem tentava. 3 coisas: seu olhar, oh Jesus, o seu falar e a sua forma de vestir. Porque o salvo, ele não consegue mais. Meu Deus, é lindo. Gente, entende o que eu estou falando? Pessoas que não conheceram Jesus, porque tem gente que veio para a igreja, salvo, está puro, não sei o que, veste tudo indecente. Ele não foi salvo. Ele não teve uma experiência com Jesus. Talvez ele estava, por causa de fulano, alicerçado no homem, no líder, não em Jesus. Porque quando Jesus te pega, você não consegue. Olha, toda pessoa que realmente ama Jesus e conheceu ele, quando sente fraqueza, diz: eu prefiro morrer. Prefiro morrer do que voltar para o mundo. Quem já sentiu essa experiência? Que eu não sou super-herói não, também sou tentado igual você. Mas eu olho e falo, não dá. Não tem como explicar, não dá, melhor morrer. Eu falei para Deus, Deus, tira o meu livre-arbítrio. Tem gente que pregou aqui e falou, não existe livre-arbítrio. Existe sim, existe livre-arbítrio sim. Jesus não te obriga a nada. Isso é uma heresia. Se eu dizer que não existe livre-arbítrio, é uma heresia. Existe. Escolha é sempre sua. Agora, uns escolhem, Deus, eu quero viver como se não tivesse livre-arbítrio. Aí é diferente. É uma escolha. E todo aquele que é um dos tais, ele fala, eu prefiro morrer do que voltar a fazer aquelas presepadas. É igual eu falei, você tenta ficar meio sensual, você não dá conta, virou uma marmota. Saiu, meu irmão, você tenta lá, fica aquele bagaço. Você vê a mulher cheia da pomba, era fulana de tal, todo mundo, meu Deus, fulana, ciclana. Aí o espírito que sugava aquela vaidade sai, fica uma marmota. Aí tenta voltar o negócio, não volta, irmão. Porque Davi, ungido, Deus não deixou a armadura de Saul ser colocada nele. O que Jesus estava dizendo com isso? Estava dando um recado para mim e para você hoje. Ungidos de Deus, ei, roupa de desviado não cabe em vocês. Não encaixa, não dá certo, não combina, não. Eu quero que você se coloque de pé, você, todos, isso, sem exceção. Essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Diga olhar, diga fala, diga roupa. Fala 3 características de um dos tais. Olha para o seu irmão do seu lado aí. Fala para ele, você é um dos tais. E ele deu uma sorrida aí, sorriu. Se ele sorrir é porque ele... Agora se ele ficou meio assim, não sei. A gente vai orar por ele. Louvado seja o Senhor Deus. Eu queria que nesse momento você abaixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Essa é uma palavra, a gente brincou aqui, riu, mas é uma palavra muito séria. Muito séria mesmo, obrigado, Breno.
Obrigado. Tá ok. Uma palavra muito séria. Porque a gente passa por momentos que a gente dá uma escorregada mesmo. Você fica uma semana sem ir na igreja, você já fica todo mundano. Porque o ser humano é um ser sociável. E a maioria das pessoas, elas não influenciam, são influenciadas. E você que tem tendência a ser influenciado, quanto menos tempo você passa com pessoas de Deus, mais arriscado você fica a fazer o que as pessoas do mundo fazem. Então tem gente que tem que viver numa igreja, tem que viver buscando, porque se ele ficar um pouquinho longe, ele vira um satanás. Porque tudo influencia ele, as drogas, o vício, a preguiça, a contenda, o jeito que os ímpios são, o espírito que há no mundo, mexe com ele. Aí, aquele que andava como crente, acabou que andar como mundano. Então isso é normal do ser humano, até eu entendo. Mas eu vim deixar uma palavra para você, se você é salvo. Em qualquer momento de crise de identidade que você tiver, você vai lembrar disso. Que você é um dos tais. Que você foi chamado para ser salvo, não para ser perdido para a eternidade. Você é luz. Diga assim: olhar, modo de falar, modo de vestir. Essas três coisas os denuncia. E com a cabeça baixa, os olhos fechados, está pronto aí o louvor? Eu queria que você fechasse seus olhos, que eu vou orar, fazer uma oração por você. Isso, com os olhos fechados. Senhor Deus, obrigado por esse culto. Acredito que o Senhor tenha falado, Pai, aqui. Deus, se há pessoas aqui indecisas, eu não sei quais são os pensamentos dos corações aqui nesta noite, mas uma coisa eu sei, que o Senhor escolheu todos eles, e que a sua vontade é que ninguém aqui te negue, Senhor. Que eles se esforcem para continuar demonstrando que são teus, que são salvos, que têm um nome escrito no livro da vida. Senhor, eu sei que tem pessoas aqui como Pedro. Até o dia do Getsêmani, Pedro andava com uma espada na cintura. Eu sei que tem gente que te aceitou, mas ainda não conseguiu largar do vício, do pecado, mas são teus, são salvos. E assim como chegou o momento certo que Pedro largou a espada e confiou no teu nome, eu sei que o momento deles vão chegar, em que eles vão receber essa libertação completa e vão dizer: eu sei que eu sou um dos tais, que tem um nome escrito no livro da vida, que segue a Jesus Cristo. Ó Deus, muda a nossa mentalidade. Deus, que o que esteja dentro de nós seja o teu Espírito somente. Tira o mundo, tira a prostituição, tira o pecado, tira o vício. Muda os nossos pensamentos, Senhor. Muda o nosso interior. Espírito Santo, seja bem-vindo em nosso meio, em nossos corações. Fala, governa, domina. Senhor, nos ajuda a nos vestir, Senhor, como salvos, como santos, para que o mundo veja em nós que nem tudo está corrompido nesta terra. Ah, Senhor Jesus, tira as palavras torpes da nossa boca, em nome do Senhor Jesus. Que nós venhamos ser conhecidos no meio de trabalho profissional, educacional, familiar, como pessoas que pregam a tua palavra, que falam a verdade, que anunciam as boas novas, que há um Salvador, que há um que liberta, que há um que pode todas as coisas. Abençoa cada vida, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Pai, eu abençoo cada vida nesta noite, agradeço para a glória do teu nome. Receba essa palavra, você é de Jesus, você não é do mundo, você é um dos tais. Diga assim: eu não sou do mundo. Diga: eu sou um dos tais. Antes de passar a ceia, eu só queria que você que não vai cear, não vai cear, é diferente, não vai cear, fique de pé. Quem vai cear se sente.
Mas quem ainda não vai tomar ceia por alguns motivos, fique de pé, porque eu vou me dar água para você. Quem não vai ceiar, eu quero que os obreiros venham dar água para vocês beber. Porque já que vocês não estão participando da ceia, vocês vão participar pelo menos da campanha da água viva. E se você quer ceiar e quer saber um jeito de poder fazer isso, conversa comigo no fim do culto. Vem rápido, obreiros, vem, gente. Vocês têm que perder a timidez. Quando eu chamar para ministrar, pode vir, vocês ficam se escondendo na parede. Uai, são um dos tais, não? Oxe.